Olá, eu sou Adriana Fabretti, assistente social da Secretaria Municipal de Saúde, atualmente conselheira do COMAD, Conselho Antidrogas. Hoje abordaremos um assunto bastante complexo no âmbito familiar. A pessoa com transtorno mental relacionado ao uso nocivo de crack, álcool e outras drogas. Para abordar esse assunto, vamos trazer o Dr. médico psiquiatra Eduardo de Araújo, que compõe a Rede de Atenção Psicossocial, coordenador dos CAPs, Centro de Atenção Psicossocial. Dr. Eduardo, quais as principais dificuldades no tratamento da dependência química? Queria agradecer ao convite da Adriana para falar sobre esse assunto e agradecer também e parabenizar a COMAD por estar envolvida em algo tão importante para a comunidade. E a principal dificuldade para um paciente que é portador de dependência química é ele ser acolhido, ele ser percebido como um indivíduo. Muitas vezes nós percebemos que esses pacientes são rotulados inadequadamente, são vistos como pessoas que têm associação com criminalidade, são pessoas que às vezes recebem rótulos de preguiçosos, rótulos de alguém que não quer dar certo na vida. E o principal desafio nosso é justamente dar ao paciente a oportunidade de se recuperar, mostrar a ele que ele tem dignidade, que ele tem a capacidade de se regenerar na vida. Então, essa é a principal dificuldade. Eu vejo muitas vezes a própria família tendo um preconceito relacionado ao paciente e isso dificulta muito. Então, nosso papel é dar ao paciente, aos familiares, às pessoas próximas, condições de juntos ajudarem o paciente. E qual o papel do Centro de Atenção Psicossocial, CAPS, nesse processo de tratamento? Então, o CAPS ele não se restringe a simplesmente acolher um paciente, a deixá-lo em nossas dependências. Mais do que isso, o paciente num CAPS ele passa por terapeuta ocupacional, psicólogos, psiquiatras, equipes de enfermagem, ou seja, uma equipe que está totalmente voltada para fazer o melhor para o nosso paciente. Há ainda muito preconceito com o dependente químico? Sim, Adriana, ainda muito preconceito. O pior do preconceito é que muitas vezes, sendo repetido, a pessoa pode acreditar que realmente ela é aquilo que tanto se fala. E a principal função, talvez nossa como profissional, é dar a esse paciente condições de ele não se perceber rotulado, de ele não se perceber com a menos-valia, de ele não se perceber tão prejudicado e tão ruim para a sociedade. Talvez é restaurar nesse paciente a condição de ser gente novamente. É restaurar nesse paciente a condição dele se perceber como alguém que tem o direito de ter uma assistência médica, uma assistência psicossocial e tem o direito de ser novamente recolocado numa sociedade. Então a função fundamental nossa é fazer com que esse paciente acredite novamente no tratamento e acredite que ele possa mudar. Como funciona a mente de uma pessoa que desenvolve a dependência química? Essa pergunta é excelente porque durante muito tempo muitas pessoas atribuíram o uso de substância a exclusivamente uma decisão do indivíduo. E a sociedade influenciada por meios religiosos considerava o paciente como um pecador, alguém que decidiu usar a substância. E a pessoa olhava e dizia, poxa, por que essa pessoa decidiu arruinar a vida dela usando uma droga tão ruim, tão prejudicial para ela e para a família? E com o tempo nós fomos vendo que existem inúmeras alterações, inclusive cerebrais, que fazem com que o paciente tenha o maior risco de desenvolver a dependência química. E a principal característica, talvez, que nós percebemos é o impulso. Existem pessoas que têm um impulso exacerbado. A pessoa tem uma necessidade de buscar o novo, buscar novas experiências. Ela não tem uma capacidade de pensar em consequências de atos, tem dificuldade em pensar sobre isso. Então você pode perceber em algumas situações, pessoas que mesmo em meio social têm mais dificuldade em dizer um pare, dar um basta no uso, por exemplo, de um álcool, que é uma substância lícita. Você vê pessoas que vão numa festa e alguns conseguem parar e outros não conseguem dizer não conseguem dar um basta. Então o nível de impulsividade e compulsão está muito presente nesses pacientes. Existe tratamento medicamentoso para esses pacientes? Existem muitos medicamentos importantes para o tratamento da crise de abstinência. No entanto, ainda não existem medicamentos que criem no indivíduo uma aversão à droga.
Então, a partir do momento que inventarem medicamentos capazes de causar no paciente essa aversão ao uso de algumas substâncias, isso será revolucionário. No entanto, o principal parâmetro para o paciente deixar de usar uma substância é o nível de motivação que ele tem, é a mudança comportamental, essa capacidade dele de desenvolver uma mudança comportamental em sua vida. Isso é o que a gente utiliza muito no nosso tratamento através de entrevistas motivacionais, para que o paciente perceba a necessidade de ele mudar o seu hábito de vida, mudar as suas decisões diárias. Isso associado aos medicamentos que nós já dispomos, isso ajuda muito no tratamento. O que há de diferente do antigo modelo de tratamento e o que o CAPS agrega? O antigo modelo de tratamento mostrou-se ineficaz porque ele priorizava a internação do paciente, a hospitalização. Então era uma ideia simples, pegava alguém que estava usando alguma substância e fazia a internação desse paciente. O problema é que isso causava uma falsa impressão de resolutividade, porque você tirava a pessoa da sociedade e colocava no hospital. O CAPS, ele traz dignidade para o paciente, ele mostra para o paciente que é possível ele fazer esse tratamento, não necessariamente internado em um hospital. Mostra para o paciente, dá condições dele de ter uma mudança de atitude, inclusive na sociedade, no bairro dele. Porque o que adianta eu pegar um paciente, colocar no hospital e depois eu devolver ele para a sociedade sem que seja feito neste paciente mudanças no jeito de pensar, no jeito de agir, no modo como refletir a respeito da vida. O CAPS faz isso, ele dá a esse paciente condições de, mesmo estando no local de residência dele, ele dizer não às drogas. É comum a ocorrência de recaídas no tratamento? No tratamento de dependência química, a recaída ela não é a exceção, geralmente ela é a regra. E é importante falar para o paciente isso e falar para os familiares isso, para que a gente perceba em cada recaída onde foi que houve um erro, onde é que houve um estímulo para que ele voltasse a usar a droga. É importante o paciente entender que a gente tem que trabalhar de um modo contínuo, não é uma coisa em que você ficou ali no período do CAPS e nunca mais vai precisar tratar. Não. Uma vez dependente químico, a pessoa geralmente vai ter uma tendência a ter o desejo de usar aquela substância. Por isso é importante a gente ver quais são o que nós chamamos de gatilhos, quais são as situações no dia a dia que podem fazer com que ele esteja mais suscetível a recaídas. E é fundamental que esse paciente, entendendo esses gatilhos, ele mude o seu comportamento para que ele não fique tão suscetível a isso. E qual o papel da família no tratamento? O papel da família é fundamental, é dar ao paciente a oportunidade de ser novamente agregado a um meio, a uma família. Isso é fundamental porque o que se percebe em nossa sociedade é que esses pacientes que são dependentes químicos, eles são muito segregados, eles são hostilizados, marginalizados. A família, quando ela agrega, quando ela percebe que esse paciente está fazendo tratamento, quer mudar e ela acolhe esse paciente, isso dá a ele a oportunidade de recuperar. Então você que é familiar, que talvez esteja aí já desesperado, desmotivado, encaminhe um paciente para fazer um tratamento num CAPS, para que ele tenha a oportunidade novamente de se regenerar. Nós temos muitos sucessos em alguns casos de pacientes que mudaram de vida, que conseguiram dizer não às drogas, mas principalmente porque tiveram um papel da família nesse processo. Qual a mensagem que o senhor quer deixar aos adolescentes e jovens sobre o uso de drogas? A mensagem que eu deixo para você que é adolescente, jovem, um adulto, é que você não venha usar nada que venha tirar a sua capacidade de livre decisão. O que nós percebemos é que, de fato, no início as pessoas começam a usar as drogas e com o tempo as drogas começam a usar a pessoa. Elas perdem a capacidade de decidir, elas tentam, mas elas não conseguem mais. Então não brinquem com isso. A vida, ela é muito curta, ela é muito séria e nós queremos que você não experimente nada, não tenha esse impulso por novas experiências, porque nós sabemos que isso pode ser muito prejudicial a você.
Agora, se de repente você é alguém que já experimentou e está tendo dificuldades em não mais usar drogas, em querer parar e não está conseguindo, eu peço que você procure ajuda. É possível você mudar, é possível você dizer não às drogas. Gostaria de agradecer o convite do Dr. Eduardo a essa palestra, elucidando tantas as dúvidas que nós temos no dia a dia sobre a dependência química. Obrigada, até a próxima.